Fiquem muito à vontade para perguntar, tá, pessoal? Nenhuma pergunta é boba, nenhuma dúvida é uma dúvida boba. Né? O importante é não sairmos daqui com dúvidas. Então, vamos lá. Reflexão da noite. Pegamos de novo aí uma frase do Emmanuel, né, de psicografia do Chico Xavier. Ela é bastante interessante. Ela fala o seguinte: observe o que você pensa quando está só, para saber quem é você. Deu para entender? É quando nós estamos só com os nossos pensamentos que nós sabemos quem somos. E ele vai mais além. E para saber o lugar que te espera do outro lado, que outro lado é esse, pessoal? Lá na espiritualidade, na erraticidade, no plano espiritual, basta saber o que faz com você mesmo nas horas livres. Entendeu? E aí ele fecha a história, né? Chico Xavier por Emmanuel. Tá bom? Pessoal, tem uma pergunta que fala assim, né? Qual é a diferença entre caráter e ética? Vocês sabem qual é a diferença entre caráter e ética? É fácil. Caráter é aquilo que você faz quando você está sozinho. E ética é aquilo que você faz quando está na frente dos outros. Deu para entender? É disso que o Emmanuel está falando. Então, você quer se conhecer realmente? O que é que você pensa quando você está sozinho? Você quer saber como é que vai ser sua vida do outro lado? O que é que você faz quando você está com você mesmo sozinho? Bom? Bora lá. Pessoal, então estamos lá na parte terceira, no Livro dos Espíritos, falando do capítulo 11 da Lei da Justiça, Amor e Caridade, né? E estamos falando da caridade e amor ao próximo, né? Mais especificamente, a gente tem uma última questão, e a gente estava falando um pouco da esmola, né? Da mendicância. Né? Então, na outra segunda-feira passada, a gente estudou essas questões. Se dar esmola é certo, se é errado, se pedir esmola é certo, se é errado, como é que isso funciona? Resumindo a última segunda-feira, o que é que você tem no seu coração quando você vai fazer isso? Na verdade, pessoal, essa regra de ouro vale para tudo que a gente faz nessa encarnação. O que é que realmente você quer com aquilo? Quando você faz aquela ação, o que é que passa no seu coração? Qual é a sua verdadeira intenção? Né? E aí o Kardec pergunta, né? Não há homens reduzidos à mendicância por sua própria culpa? Questão 889, precisa falar para o pessoal do YouTube, né? Questão 889. Não há homens reduzidos à mendicância por sua própria culpa? Veja como Kardec é interessante, né? Lá em 1850 e bolinha, o ser humano não mudou muito, né, de lá para cá, né? Então, a gente já tinha aqueles que simulavam, aqueles que enganavam, né? E aí ele fala, pô, mas não tem gente que está pedindo dinheiro na rua porque é preguiçoso ou por sua própria culpa? Resposta dos espíritos. Certamente. Tem gente que frauda, tem gente que engana, né? Mas, se uma boa educação moral lhes ensinasse a praticar a lei de Deus, eles não cairiam nos excessos que causam suas perdas. Para quem não está acompanhando desde o começo, fica um pouco vago. Mas nós não estamos estudando as leis morais? Nós já não estudamos 11 leis morais? Se a gente aplicar no nosso dia a dia um pouquinho de cada uma, o ideal é que a gente aplicasse 100%, mas não somos perfeitos. Mas se a gente aplicasse um pouquinho de cada uma, muitos problemas a gente evitaria na nossa vida. Muitas situações que nós mesmos criamos para nós mesmos teriam sido evitadas, né? Então é isso que ele está respondendo. É disso principalmente que depende a melhoria do vosso planeta. Está recordando ali a questão 707. Temos falado bastante nessa casa.
sobre isso. Estamos mudando para um mundo de regeneração, né? Olha, falaram que no dia 19 de julho o Chico falou. Não tem nada disso. Pessoal, quando é que melhoraremos como um todo? Quando é que entraremos no mundo de regeneração? Quando todos, cada um de nós, estivermos melhores. Sabe aquela história que Jesus falou de que Deus confiou a mim, o Pai confiou a mim, este rebanho, e nenhuma ovelha ficará perdida ou desgarrada. Ou seja, esse barco aqui só vai sair para lugares melhores quando o último dos passageiros estiver a bordo com o seu ingresso. Quando vai ser isso? Fala, Ângela. Paulo, essa questão aí, todos têm que esperar. São poucos, mas tem aqueles mais evoluídos. Como eles ficam nesse meio? Como é que ficam os mais evoluídos? Tá. Já que passaram pra... Então vamos lá, boa pergunta. Veja como é perfeita a lei de Deus. Perfeita. Você está falando, tudo bem, todo mundo vai ter que esperar chegar todo mundo no mesmo nível. E como é que ficam os que estão mais avançados? Vão ficar aqui marcando passo? Olha que interessante, pessoal. Quanto mais evoluído você é como espírito, mais você entende que precisa esperar o irmão que está atrasado. E você não quer seguir. Quantos de nós aqui, não lembramos, temos um manto de esquecimento, mas quantos de nós aqui voltamos aqui para a Terra para ajudar um outro espírito? Tínhamos as nossas mazelas, tínhamos as nossas imperfeições, mas quantos de nós aqui não voltamos em determinada família, com pessoas difíceis, trabalhamos em ambientes de trabalho com pessoas difíceis, para quê? Para auxiliá-las. E isso já é um sinal de evolução. Então, não se preocupem. Quanto mais luz... E outra coisa, né? Vamos falar também o lado bom desse negócio de ser um espírito mais evoluído. Quanto mais evoluído, menos você sofre com as mazelas da vida. Quanto mais evoluído, menos você sofre com a desencarnação de um ente querido. Quanto mais evoluído, menos você sofre com a falta de dinheiro. Porque você não tem apego à matéria. Ok? Então a questão é a seguinte, não entendi. Mas com a sabedoria de Deus, ele deixa isso para ajudar realmente, né? Não é um auxílio. Exatamente. Porque a gente tendo bons exemplos, bons espíritos convivendo conosco, o que a gente quer? A gente quer ser igual. Você tem vergonha do que é, né? Ou vai sentir, muito bem, ou você vai sentir vergonha do que é, ou você vai querer ser igual àqueles bons espíritos. É por isso que muitos espíritos muito evoluídos estão retornando e reencarnando na Terra. Mas pode acontecer também de espíritos evoluídos irem para outros planetas. Pode acontecer também de espíritos evoluídos irem para outros planetas, com certeza. Porque está na lei. Vai do quê? Do livre-arbítrio de cada espírito. Olha, eu já ajudei tudo que eu tinha que ajudar. Quem estava convivendo comigo, quem era da minha família espiritual, porque nós temos, pessoal, uma família espiritual muito vasta. Olha, a minha família espiritual toda já está bem, então acho que agora é hora de eu ir galgar novas evoluções. Ok. É uma decisão de quem? Do Espírito. Né? Já falei para vocês o exemplo do Bezerra de Menezes, que com a chance de poder ter ido para mundos mais superiores, falou, não, eu quero continuar aqui, enquanto ainda tiver gente no Brasil sofrendo, vou continuar por aqui. É isso. Legal? Fala. Você acabou de falar que a gente recebe esse manto do esquecimento
Isso. Então, o que se justifica de algumas pessoas terem essas lembranças, esses déjà vus? Qual seria o motivo? Tá. Vocês entenderam a pergunta? Quando encarnamos, nos é lançado o que chamamos de manto do esquecimento. Esquecemos as experiências de encarnações passadas, ok? Falando em como é que se explica então que algumas pessoas têm algumas lembranças, tem o chamado déjà vu, né, ou déjà vu do francês, e recordam algumas coisas. São úteis, são oportunidades úteis para melhorar esse espírito, para alertá-lo de algumas coisas, para demonstrar que ele existe uma certa mediunidade. São vários motivos. O que precisamos lembrar é que a espiritualidade superior não faz nada de inútil. Ah, é por acaso que aconteceu? Nunca é por acaso. Sempre tem uma utilidade, uma necessidade e uma utilidade. Tá ok? Então, algumas pessoas têm lembranças de encarnações passadas, só as boas. Né? Alguns têm sonhos terríveis, com obsessores de outras encarnações. Tudo isso é o quê? É aprendizado. É para a gente entender e conhecer alguma coisa aí. Alguma coisa que a gente precisa conhecer. Ok? Beleza? Vamos seguir? Então, com isso, a gente passa agora para falar do amor materno e filial. Estamos lá na lei de justiça, de amor e de caridade. E dentro dela a gente tem esse item aqui, o amor materno e o amor de filho para mãe. Complexo. Vamos lá. Questão 890. O amor materno é uma virtude ou é um sentimento instintivo, comum aos homens e aos animais? Vocês lembram que Kardec já vem fazendo essa pergunta com uma série de coisas, né? Falou o que é instinto do homem e o que é uma virtude, ou o que é uma influência espiritual, né? E ele faz a mesma pergunta com relação ao amor de mãe pelo filho, né? O amor materno é uma virtude ou é um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? O que vocês acham? Oi? Os dois, as duas coisas, não vale colar, hein? O que vocês acham? É só uma virtude de mãe? É um instinto natural? Quem acha que sim, quem acha que não acha nada. Então vamos lá na resposta do Espírito de Verdade. Ambos, pessoal. É uma virtude e é também um instinto que nós temos semelhante ao dos animais, mas ele vai esclarecer. A natureza deu à mãe o amor pelos seus filhos, no interesse da conservação deles. Ok? Então, inicialmente, ele está falando do instinto aí. A natureza deu à mãe um instinto de conservação dos filhos. Para quê? Para a preservação da espécie. Né? Não está na Bíblia? Crescei e multiplicai-vos. É a preservação da espécie. De que forma que a gente faz isso? Se reproduzindo. Né? Mas no animal, esse amor está limitado às necessidades materiais. Cessa quando os cuidados se tornam dispensáveis. Ou seja, quando a cria adquiriu capacidade de caçar, de se alimentar sozinho, o que a mãe faz? Estamos falando ainda dos animais. Porque ele pergunta, é um instinto ou é uma virtude? É algo comum nos animais e na espécie humana? Então ele está primeiro descrevendo do instinto. É para preservar a espécie e está lá. Cessa quando os cuidados se tornam dispensáveis. Porém, no homem, esse instinto persiste durante toda a vida e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Então nós somos já diferentes dos animais nesse aspecto. Aqui, cada dia menos, né? Porque no passado também, pessoal, nos tempos lá de Jesus ainda, nos tempos da antiga Judéia, com 12 anos,
O rapaz era considerado homem. Vocês já imaginaram? Hoje, pra gente com 25, 30, o cara ainda mora em casa com a mãe, né? Mas naquele tempo era uma outra, e ia para sobrevivência, né? Ainda tinha condições de se virar. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho além do túmulo. Então hoje esse amor de uma mãe por um filho permanece e se alastra durante toda a vida. Não é algo só do instinto. Então há aí uma virtude do amor de mãe pelo filho. Sobrevivendo, inclusive, a morte. A morte de quem? Da mãe, ou até mesmo do filho. Pessoal, vamos nos acostumar com a morte. Todo mundo que está aqui nessa sala, um dia, que a gente não sabe qual, vai morrer. Vamos desencarnar. E já sabemos que somos imortais. A nossa sociedade, infelizmente, já dissemos isso aqui, seria interessante se as nossas crianças aprendessem isso desde pequenas, porque o trauma da desencarnação seria bem menor e a conduta nossa como seres humanos seria bem melhor. Porque tem muita gente que é vida louca, né, como se diz aí hoje. Por quê? Porque não acredita em nada. Morreu, acabou. Se morreu, acabou, então o que eu vou fazer? Eu vou viver loucamente. E é isso que está desvirtuando em grande parte a nossa sociedade. A falta de fé, de religiosidade, de espiritualidade. Por isso também, pessoal, tanto suicídio. O Divaldo já tinha falado há uns 3 anos atrás. Hoje nós estamos vivendo uma pandemia de suicídios no mundo. Muita gente cometendo suicídio, sem ter noção do que está fazendo, né? Vamos seguir. Bem vedes que há nele algo diferente do que o que existe no animal. Então, para o homem, é diferente esse amor materno. É uma virtude e é também um instinto. Ok? Tudo bem aí? Vamos lá. Visto que o amor materno está na natureza, por que tem mães que odeiam seus filhos e frequentemente, desde o nascimento deles? E aí? E agora? Se é um instinto natural, por que tem mães que odeiam os filhos desde o nascimento? Vidas passadas. Fala, André. E tem o contrário também. Tem mães que amam demais o filho, que não deixam o filho ter a própria vida, não deixam o filho ter nada. Que estrangulam o filho. E temos também o filho que desde pequeno odeia pai e mãe. Gente, é aí que a gente vem falar um pinguinho de reencarnação. É aí que o Espiritismo nos mostra que, como a gente já falou aqui, é um dos 5 pilares da nossa doutrina, a crença na reencarnação. Porque se você não acreditar em reencarnação, como é que tu explica isso? Não é uma questão orgânica, não descobrir um gene que fala gendo odeio a mãe, gendo odeio o filho. Não é uma questão orgânica, é uma questão moral. E a maioria das religiões que não acreditam na reencarnação, é nessas horas que elas ficam sem resposta. Por quê? Ah, é porque é assim. Ah, é porque é o demônio. Ah, é porque é o capeta. E aí começa qualquer tipo de explicação que... né? Vamos lá. O Zé falou aqui. Reencarnação. É algumas vezes uma prova escolhida pelo espírito da criança. Olha só. Ou uma expiação.
Se ele próprio tiver sido mau pai, ou mãe ruim, ou mau filho, numa outra existência. É prova ou é expiação? Porque não tem um motivo. O que é que fez um bebê que recém-nasceu para uma mãe para ter ódio dele? Então, essas questões. E olha que interessante, em todos os casos, a mãe má só pode ser animada por um mau espírito. Cuidado aqui, quando ele fala mau espírito, ele não está falando do demônio, do capeta, a gente já viu que isso não existe. Nós temos espíritos infelizes e felizes. Espíritos com maior entendimento e espíritos ainda muito imperfeitos. Trazem de encarnações passadas essas lutas e transportam isso para a encarnação. Por causa do manto de esquecimento. Mas algumas coisas ficam. Esqueceram de tudo que trataram lá em cima. Ok? Porém, essa violação das leis da natureza não ficará impune. E o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos que conseguir superar. Vamos dar um exemplinho que todo mundo conhece? Chico Xavier. Como foi depois da morte da mãe de Chico, a madrasta que era a tia dele? Como é que tratava ele? Todo mundo viu o filme. Espetava ele com o garfo, tinha a barriga toda furada, não deixava ele comer, batia nele. Por quê? Está entendendo? Calma, mãe, filho. Vamos lembrar da frase? No universo de nosso Pai não existe vítimas nem injustiçados. Tudo tem uma sequência de reencarnações. E esses espíritos precisam aprender e crescer juntos. E ir se perdoando e ir se acertando. Tudo bem? Olha que interessante, pessoal. Essa violação das leis da natureza não ficará impune. Eu queria chamar a atenção para essa passagem. Por quê? Porque nós temos muito arraigado na nossa formação moral que é assim. Eu sou uma pessoa ruim durante a vida inteira, nos últimos 5 minutos de vida eu me arrependo, confesso e tá tudo bem? Não é isso que a gente aprendeu? A maioria de nós aqui. Resultado, a gente tem um monte de gente fazendo um monte de coisa errada porque acredita nisso. Mas Paulo, Deus na misericórdia infinita é. Você perdoado? Com certeza. Porém, a colheita é obrigatória. Uma prova escolhida pelo espírito da criança, uma prova ou às vezes uma expiação. Se ele próprio tiver sido mau pai, mãe ruim, mau filho, numa outra existência. Então, o que é esse perdão? Se na verdade isso não isenta a gente de nada. Isenta, você está perdoado. Deus não te odeia, Ele te ama profundamente. Vem cá, filho. Só que é o seguinte, você vai ter que limpar o que você fez errado. Porque isso é a justiça divina. Sim, eu entendo. Entendeu? Essa questão do perdão e da misericórdia, né? Olha, o que a gente vê muito nos trabalhos aqui de espirituais de desobsessão? É fácil perdoar um inimigo? Não. Jesus exige que você ame o seu inimigo? Ele recomenda, mas é fácil isso? Não. Mas eu perdoo. Ah, tá bom, vai, eu perdoo o Carlão, a gente teve briga, brigamos para lá e para cá. Eu perdoo, mas eu não esqueci. E as consequências do que ele fez e do que eu fiz para ele vão ser sofridas por ambos. Mas estamos perdoados? Vamos, vida nova, filhão. Daqui para frente é vida nova. Esquece o passado. Só que você vai colher o que você plantou. Na hora que você puder, você paga
Exato. Pagando devagarinho. Isso. Deus é tão bom que se eu fiz uma coisa muito ruim pro Carlão, e eu voltei, e chega nessa encarnação e fala assim, você não vai aguentar colher o que você plantou lá não, então vamos deixar mais para frente? Volta uma encarnação mais light, evoluo melhor, crio mais casca espiritual e moral, até que chega um momento e fala assim, então, agora é a hora de você colher a pimenta que você plantou lá atrás. Entendeu? Não é vingança, é justiça. Não é que eu acho que talvez com a criação que a gente tem, católica, né, a gente associa esse perdão com uma isenção de tudo de errado que foi feito, né? Na nossa cabeça, perdão é sinônimo de Zerou. zero. Tá tudo certo. Eu xinguei ele, roubei ele, bati no outro, maltratei a outra e falei, ai, desculpa, tá desculpado. Ah, então tá bom. Aí no outro dia eu xingo ela, bato, não me transformei e vou sofrer consequências. Para Deus tudo é perdoado, pessoal. Mas a semeadura é opcional. A colheita é obrigatória. Fala, Ângela. Eu entendi, então, Deus perdoa, mas dá a oportunidade de você se alinhar com o seu inimigo. Exatamente. Gente, todas as leis de Deus são inflexíveis. E elas vivem em conjunto. Então, é misericórdia infinita? É. Porém, tem a lei de justiça. Tem a lei de causa e consequência. Tem a lei do mérito. Quer dizer que eu fui uma pessoa ruim a vida inteira e eu vou ter um monte de mérito? Eu vou colher o que eu plantei. Porque é a vibração que eu plantei. Né? É a vibração. Hora que Deus não castiga, né? Nunca. Ai, Deus vai te castigar. Nunca. Isso que é o perdão. Perdão infinito. Mas agora está na hora de se arrumar a casa que você bagunçou. Quem vai arrumar a casa? É você que bagunçou. Entendeu? Fala. É como a gente é diferente dos animais, como você falou, né? Que esse sentimento instintivo. E a gente, como espírito, né? Como você sempre fala, pensamento, inteligência, vontade, a gente pode mudar isso. Exatamente. A gente tem essa capacidade para poder evoluir. Exatamente. Ó, a Clara está falando aqui, ó. Nós somos espírito, temos inteligência, pensamento e vontade. Então a gente pode mudar as nossas condutas. É exatamente isso. Nós estamos um passo acima da evolução dos animais. Lá atrás, quando Kardec pergunta para o espírito de verdade, pô, mas como é que faz esses caras aí que atacam todo mundo e tal? São ainda muito animalizados. A palavra é essa, animalizados. Né? Quando eu penso muito só no meu, na matéria, eu estou muito animalizado. Eu penso muito como um animal. Me cutucou, eu saio dando porrada. Nem pensa. Né? Fala, Zé. Paulo, então o perdão é uma oportunidade que Deus dá para nós. É meu pensamento isso aí, sabe? Vamos lá. É uma oportunidade que Deus dá para nós se arrepender e se transformar. Muito bom. Só isso daí. Exatamente. Exatamente. Pai, ó, me perdoa que eu errei. Perdoa, filho. Perdoa. Mas vamos começar de novo? Agora vamos fazer certo? Vai voltar lá atrás e vai refazer. Né? Pessoal, até estava lembrando hoje, Capati. Quando Jesus curava os enfermos, o que ele falava? O que ele falava? Vá e não erres mais, para que não te suceda coisa pior. Quem que está fazendo isso com você mesmo? Você mesmo. Porque veja também, à medida que a gente... Olha como é inteligente a coisa, né? Se você se arrependeu de um erro que você praticou, você entendeu que aquilo era muito errado. A ponto de você pedir perdão a Deus, falar, nossa, o que eu fiz? Me perdoa. Você entendeu que aquilo foi muito errado, não entendeu? Um mês depois, o que você faz?
Você faz de novo? Aí já não é mais culpa, aí já é dolo, aí já é vontade de errar. Por isso que Jesus falava, vai e não erres mais, para que não te suceda coisa pior. Tá bom? Vamos lá. Alguma dúvida aí? 892. Quando os pais têm filhos que lhe causam desgostos, não serão desculpáveis por não sentirem por eles a ternura que sentiriam em caso contrário? Essa pega, hein? E aí? O Kardec, gente, fala, Kardec era o cara. Ele perguntou tudo que a gente ia perguntar. Ui, caiu, fofa. Tudo que a gente ia perguntar em 2025, né? Olha, quando os filhos só dão desgosto pro pai. E aí, não é desculpável você não sentir por eles ternura? A análise do espírito de verdade é um pouquinho mais profunda, mas o que vocês acham? O que vocês acham? Se às vezes Hã? a situação é exatamente uma possibilidade de reconciliação, Ah, o entrave está exatamente ali, né? ah. Embromexa, né, Fê? Uma brecha de, ai, tentei se Tá. amar como meu filho, mas... Tentei amar, mas só me deu desgosto. Eu tô desculpado? O filho não ajudou muito? Mas se aceitou a ser responsável por aquele espírito? Ah, é. Mas você aceitou. Pessoal, como é que nasce um filho na nossa família? A gente é chamado lá em cima. Paulo e Patrícia, tudo bom? Tudo bem. Tá boa a vida aí, né? De casado, sem filho, tá joia. Então, tá na hora de vocês receberem um espíritozinho aí na Terra. Topa? Precisamos? Seria bom. Ah, então a gente topa. Então vou te apresentar. Esse aqui é o Pedro. Ele é assim, assim, assado. É um espírito que vai precisar passar por isso, isso, isso. Vai fazer isso, 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 isso. Vai continuar ou vai desistir? Nós temos o livre-arbítrio. Mas quando a gente está lá, fala, não, vamos abraçar essa causa. Aceitamos. Chega aqui, o moleque vira o inferno na terra. Mas calma que aí o Espírito de Verdade dá um puxãozinho de orelha em nós. Vamos lá. Não é desculpável. Porque é um encargo que lhes foi confiado. Olha aqui. E a missão deles é fazer todos os esforços para conduzi-los ao bem. A missão de quem? Dos pais. Então, odiar não. Você é responsável pelos erros dele? Porque... E a gente vê pai e mãe assumindo a responsabilidade pelos filhos. E não deixando, como eu sempre digo, quebrando a lei de Deus, não deixando os filhos sentirem consequência dos seus atos. Cria uma redoma de proteção que o meu bebê, o meu príncipe e a minha princesa não vão sofrer nada desse mundo. Acha que está fazendo bem. Paulo, Vamos lá. Opa, vai lá, Marília. e o contrário? Vamos chegar lá. Tem esse lado também, calma. Mas esses desgostos são muitas vezes a consequência do mau costume a que se habituaram desde o berço. Que mau costume é esse? Como é que é, Claudinha? Educação. De quem? Ih, rapaz, a bola voltou para nós. E eu não posso mais com essa criança. Uma criança de 5 anos, você é um adulto, fala que não pode mais. Olha a tua missão, pai e mãe. Né? Olha o que o Espírito de Verdade fala. Esses desgostos são muitas vezes, não sempre,
mas são muitas vezes a consequência do mau costume a que se habituaram desde o berço. Colhem, então, o que semearam. Desculpa falar isso, mas você cria seu filho que nunca ouviu um não na vida. Tudo é sim. Cara socada no celular 24 horas por dia, se prepara. E não adianta vir aqui na casa espírita e falar que ele está obsediado. Fala. Eu não devia, né? Eu não devia, mas... Gente, só quem é pai e mãe entende isso. E quem hoje anda por aí, sabe do que a gente está falando. Tá difícil. Agora imagine essas crianças com 30 anos de idade. Peraí, quem que é? O que acontece? Sei nem por onde começar, né? Pode começar a pergunta. Uhum. Mas assim, é nítido que essa geração dos mais jovens são menos educadas do que as anteriores. Sim. O padrão de educação da nossa geração para trás era muito mais rigoroso. Muito diferente, né? Muito diferente. Muito diferente. Agora, isso é notório. Qual a explicação disso? Não sei, espiritualmente. O planeta deu uma bugada? É fácil. É fácil. Vocês entenderam a pergunta dela? Parece que a gente anda para frente e depois anda para trás. Anda para frente. Não é isso? Vocês já ouviram falar que a história é cíclica. Mas o que é isso? Pessoal, são as ondas reencarnatórias. Então, quem está reencarnando hoje, essa geração hoje, piercing, tatuagem. Vou falar o que o Divaldo falou, não fui eu que falei. Vocês não põem piercing, tatuagem. São quem? São os povos bárbaros da Europa que devastaram o Império Romano e que hoje estão reencarnando melhores, mas que ainda trazem. E esses povos ainda têm uma concepção de ser pai e mãe lá de trás. Mas é o contrário, as Né? pessoas estão sendo extremamente mimadas. Exatamente. Aí são outros defeitos de outros espíritos que sofreram muito e hoje estão tentando aprender, dando um excesso de proteção para os filhos. São correntes de evolução. Mas a evolução das regras, as leis morais, eu acho que não acompanharam as leis de Deus. Isso. Ela está falando aqui que essa evolução não acompanhou as leis morais, né? Na minha época, se a criança dava trabalho, a mãe que era culpada, o pai era assim. Pois é. O pai não tinha culpa de nada. Hoje, quando a criança é mal criada, o que faz? Leva no psicólogo e dá remédio. E aí inventa uma sigla. Ai, desculpa. Olha, pessoal, tem um cartão aqui, quem quiser. Acabei com o seu negócio, né? Ó, lógico, né? Não desmerecendo a psicologia. Mas seja. Mas é uma transferência de responsabilidade. Exatamente. Eu acho que. Olha, eu vou te ajudar. Eu acho que quem precisa de psicólogo é o pai e a mãe, não a criança. Aí, em vez de um, você vai atender 2. Pessoal, 5% de desconto. Você vê que, né, a espiritualidade me ajuda aqui. Fala, velho, é conserto isso daí. Pessoal, inventa-se uma sigla que no meu tempo chamava criança mal educada. Né? Ah, ele tem problema de atenção. Por quê? Porque ele fica com a cara no celular 24 horas por dia. Isso faz mal. O meu neurologista, ele fala que ele adora celular. Por quê? Ele falou, olha, antes eu ganhava dinheiro fazendo cirurgias delicadas, lombar, na coluna. Ele falou, hoje eu só faço cervical. Por quê? Celular, pessoal. Quanto pesa a cabeça? 2,8 kg, 3 quilos? Nós somos feitos para ficar assim o dia inteiro? Olha que interessante. Né? Tá feliz, hein? Falou, nossa, só faço cervical agora. Mas sabe que é uma coisa que é muito interessante, como é que o espírito ele acompanha, Fala um pouquinho mais alto, pessoal, como o Victor. espírito acompanha, né, a
a nossa evolução, até biológica, por exemplo, o adolescente, por isso que a gente não pode desistir, é muito difícil educar. Mas aí o que acontece? O adolescente, ele amadurece aqui uma área que é responsável pelo raciocínio e tomada de decisão, que é o lobo frontal, começa aos 15 e vai terminar aos 24. Então, ele não tem ainda essa discernimento, a maturidade. Isso é espiritual. Mas após os 24 é quando ele já está pronto para a vida. Você solta ele, ele já está formado. Enfim, aí é a decisão dele. Isso. Não que ele não tenha essa capacidade de Ok. decisão. Mas qual foi o exemplo que ele teve? É isso aí. Qual Se foi o isso exemplo que ele existir, teve? Mesmo depois ele vai. Você faz o que você quer, você nunca ouviu um não na vida. Pessoal, chega num trabalho, ouve um não, se mata. É verdade. Por que vocês acham que está tentando isso? Tanto jovem aí com arritmia cardíaca com 20 anos de idade. Lida com a Não, frustração. não consegue lidar com a frustração. Então, cuidado, né? Cuidado. É muito Tá? pesado. Essa combinação que fizeram, né, pais e filhos, né? De repente esses pais não estão deixando de fazer o que combinaram para ajudar aquele espírito a ser uma pessoa melhor. Sim. E aí ele está esquecido dessa coisa. Sim. Isso chega aqui e vai permitindo, porque perde o controle. Exatamente. E aí a criança e depois vira um adulto, um problema. A Fátima está falando aqui, esses pais esqueceram o que combinaram lá? Pessoal, quando a gente reencarna, a gente recebe um manto de esquecimento. Por quê? Porque senão seria jogar cartas, vendo a carta do outro. Então nós vimos para cá para consertar as nossas imperfeições. E nós pedimos essas situações, nós é que pedimos. Para quê? Para testar as nossas imperfeições, para tentar corrigir as nossas imperfeições. Mas erramos? Erramos num monte de coisa, não só com relação aos filhos. Às vezes a gente escolhe a profissão errada, a gente escolhe o marido, a mulher errado. Né? Casa porque o cara tem dinheiro, não porque ama ele. Aquelas coisas que a gente vem errando, pessoal, ó. E a gente insiste. Por isso que a gente reencarna tanto. Então você está coberta de razão. Né? Fátima falou, é muito importante, que a gente estava citando exemplos de crianças, né? Mas vão ser adultos amanhã, né? Qualidade Então. de adultos, não sei, né? Então. Pessoal, eu simplifico para vocês, eu poderia aqui como pai falar o meu lado emocional da coisa por uma semana. Mas vamos simplificar na doutrina. Cara, qualquer um de nós que contrarie leis divinas, leis do Pai, arrumamos encrenca. Quando a gente não permite, essa é a visão que eu tenho, quando a gente não permite que os nossos filhos, o nosso marido, a nossa esposa, o nosso pai, a pessoa que a gente gosta, não sofra a consequência dos seus atos, nós não estamos fazendo bem para ela. Nós estamos fazendo o mal. E digo mais, veja que até nesse ponto que a gente já falou aqui, quem passa num atendimento espiritual lá na cabine, chega aqui com uma angústia louca no peito. Irmão, o que eu faço? Eu caso ou eu compro uma bicicleta? O que o irmão espiritual fala? Então, né, irmão? Isso é uma decisão sua. A prova é sua. Você tem que te orienta, você tem que pensar se a bicicleta vai te dar mais alegria, se o casamento. Mas ele não interfere. É o que o pai e mãe têm que fazer. Vai lá e briga com a professora porque o filho tirou nota baixa. Gente, é um absurdo o que acontece. Os professores perderam a mão, né? Coitados, né? Mas vamos seguir porque vamos falar da doutrina, senão a gente vai ficar falando desse problema aqui a noite inteira. Tudo bem aí? Tem só mais um detalhe que eu queria colocar. Lembre-se que a gente viu lá atrás que às vezes a prova é prova e expiação dos pais. Né? Mas de qualquer forma, nós fomos lá e nós aceitamos, nós combinamos. E gente, a gente só aceita e a gente só combina o que nós, com o nosso livre-arbítrio, achamos que vamos suportar. Erramos? Às vezes erramos. Qual é o preço disso? Vamos ser odiados por Deus? Não, vamos repetir a prova. Vamos repetir a prova. Vamos colher infelicidades e
e vamos repetir a prova. Ok? Ô Paulo, isso também se aplica às crianças deficientes, né? Também. Aquela parte ali, ó, porque o encargo que lhes foi confiado e a missão deles é fazer todos os esforços, né? Essa parte se encaixa bem a isso. É. Né? Tem muito a ver de novo com reencarnação, pessoal. Né? Prejudica. Assim, a gente pode dar exemplos, mas eu falo, é perigoso a gente falar de reencarnação, porque nós temos um raciocínio muito linear, muito simples. E a reencarnação é algo muito complexo. Mas, por exemplo, você é médico, comete um erro médico e causa uma lesão cerebral numa criança. Ok? A criança vai arrastar para o resto da vida. Olha, tem o seu grau de culpa. Não, foi um acidente, ok, tal. Não, fiz porque eu também não estava nem aí, não precisava ter feito a cirurgia, como eu já ouvi, mas era grana. Próxima encarnação, você nasce com o que na sua casa? Vai colher aquilo que você semeou, pessoal. É simples assim. Não é vingança, é consequência. Ok? Ô Paulo, e quando o filho faz o papel de pai dos pais? É a mesma coisa, né? São espíritos que vêm para ajudar. O que é a família? Senão um grupo que está tentando seguir, está tentando evoluir juntos. Às vezes um espírito familiar, a família espiritual é algo bem mais amplo. Não tem essa noção de pai, filho, irmão. É uma família espiritual. São centenas, não sei dizer se seriam até milhares. E ela fala assim, poxa, eu vou lá ajudar a Marília e o Lui, porque eles precisam melhorar isso aqui. Eu vou encarnar lá como filho deles. Eu venho com essa missão. Às vezes os pais são ruins, são complicados, e o filho vem com essa missão de melhorarmos. É para isso que nós estamos aqui. É por isso que tem a lei de sociedade. Por que a gente isolado não evolui? Porque você não aprende nada. Você não corrige nenhuma imperfeição. Você não tem nenhuma provocação, nenhuma vicissitude morando sozinho. Né? Em grupo, você tem a tentação de querer ter um carro melhor que o do vizinho. Né? Você vai ter um filho que é complicado, você vai ter pais que são complicados. É para isso que nós estamos aqui, pessoal. Para isso que a gente vem aqui. Para nos melhorarmos a todos. Respondeu? Beleza? Vamos para a última, só para a gente encerrar? Que é a primeira da perfeição moral. Não, vamos encerrar, faltam 5 minutos, a gente já não vai começar, nós vamos deixar as virtudes dos vícios para a próxima aula. Tem 5 minutinhos. Alguém quer fazer? Fala, Danilo. Quem não pode ter filho? O que acontece? Por exemplo, eu não posso ter. Então eu estou livre, estou numa boa. Na verdade, em verdade eu vos digo, né? É uma expiação. Você pode ter sido uma mulher que fez um monte de aborto na vida passada. Né? E em algum momento você vai olhar e falar assim, puxa, se eu tivesse tido um filho... Porque a coisa vem, viu, pessoal? Todos nós... Mas espera, a outra explicação é isso? Não, é um dos exemplos. Né? É um dos exemplos. Pode ser uma expiação, pode ser uma prova. Pode ser uma prova. Mas também a gente pode ter muita gente que não precisa ter um filho biológico, mas depende do lugar que trabalha e faz o papel de pai, Faz mãe, muito mais. Mas, sim, pode ser. Mas ainda digo, a experiência de pai e mãe é diferente. Você pode praticar caridade, pode ter um orfanato com 300 crianças. Ser pai e ser mãe é outra pegada. Porque tem aquele amor natural. Tem aquele amor de virtude. Mas tudo pode. Você disse que em algum momento Deus chama, né, os pais e fala então sobre a importância de um filho, né, e as características que ele virá. Nós temos o livre-arbítrio como espíritos e os pais podem dizer não quero. Isso. Como é que fica isso frente a Deus, né, sobre essa questão do estou te dando a responsabilidade de você fazer o
melhor, né, nesse papel, e você não faz. Quem criou a lei do livre-arbítrio? Ele mesmo. Ele infringe a lei do livre-arbítrio? Ele não manda, ele convida. Ora, vocês querem progredir? Vocês dão um salto aqui de 3 encarnações, vocês estão convidados a receber esse espírito aqui lá. Não. Ok. Tá tudo bem. Pessoal, não existe castigo. É livre. É complexo. Deus respeita todas as leis que ele criou, porque senão ele não seria soberanamente justo e nem bom. Então todas as leis estão em perfeita harmonia. Então não é, eu estou falando não para Deus. Não, ele não está, ele está convidando. Né? Olha, é um convite. Quer fazer essa melhoria? Depois vai evoluir no outro passo. Você quer se... Gente, todo mundo vai chegar lá, não vai? Nessa sala, eu sei que vocês ficam malucos quando eu falo isso, mas nessa sala aqui, um dia, cada um de nós será um espírito crístico. Jesus falou isso. Jesus não falou para vocês? Falou, se tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão transpor aquela montanha dali para lá, vocês vão fazer tudo o que eu faço e muito mais. Ok? Então todo mundo vai chegar lá. Quando? Alguns mais rápido, outros mais devagar. Alguns vão patinar, outros vão dar uma estacionada, mas ninguém volta atrás. É lei do Pai. Fiquem tranquilos. Todo mundo vai chegar lá. Uns direto pelo corredor, outro vai passar naquela cadeira, vai subir aqui, vai dar a volta lá, vai tropeçar no negócio, mas vai chegar lá, todos nós. E quem já passou, já está lá, começa a ajudar, falando, não, nessa cadeira não, ela só tem 2 pernas, vem nessa aqui. A gente faz o quê? Eu vou nessa cadeira mesmo. Né? Fala, quem quer perguntar? Fala, Vitória. Não vê esse amor natural, né? Esse instinto, o amor natural. Como que fica? Como disse a Fernanda, às vezes você tem muito mais amor por uma criança adotada do que por uma que fosse... No caso de, por exemplo, pais não poderem gerar uma criança, eles adotam. Isso, adotam. Né? Tranquilo. Gente, no final de tudo, de todas as questões, regra de ouro, o que é que vale? O que está aqui, ó. O que é que está na sua cabeça? O que é que você está querendo? Você está querendo adotar um filho para mostrar para os outros que você tem? Você quer ter um filho para falar para os outros que você é mãe? Ou você quer ter um filho para você crescer um espírito, cumprir a sua missão, que seja adotado, que seja achado na rua, que seja produzido por você, que seja produzido de proveta. Que seja uma produção independente. Né? O que importa é aqui, ó. A tua intenção. Para tudo, gente. Para tudo. Fala. Paulo, na adoção, foi acordado, então, que seria tipo assim? É lhe dada a oportunidade. Ia ser uma mãe para gerar e a outra... Nós não temos nada predestinado. A gente já viu isso. Porque senão a gente seria robô. Mas assim, encarna eu e a Patrícia sem condições de ter filhos. Ok? Nos é dada a oportunidade de uma adoção. Livre-arbítrio. Poxa, a gente, né, temos tanto, moramos sozinhos, estamos bem. Vamos! É oportunidade. Né? E muitas vezes, pode até ser também uma missão. Ó, tem um espírito aqui que está precisando. Né? E hoje é assim, se eles não tivessem me adotado, eu estaria só e eles estariam só. Quem seria você hoje? Ninguém. Diferente. Poderia, sei lá, mas seria diferente. E eles? Seriam outras pessoas. Olha como, gente, olha como isso é importante. Mudou completamente a evolução e a vida de no mínimo 3 pessoas.
Isso é lindo, não é? É só para agradecer a Deus mesmo. Tá bom? Mais alguma pergunta? Não? Então vamos encerrar? Então, pessoal, agradecer a presença de todos, agradecer a todos que trouxeram fardos de água aí, né? Estamos repondo as águas na casa. Muito obrigado, até segunda-feira que vem.